igreja, o fundamento é Cristo Salvador. Em seu poder descansa e é forte em seu amor. Em Cristo bem firmada, segura sempre está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. Em todo o vasto mundo da humana habitação, um nome só foi dado, no qual a salvação. Só quem confia em Cristo e crente nele anda, a paz divina pode constante desfrutar. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando um monumento surgir nas céus a luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Pendurado no madeiro, ó Senhor, quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Vem liberto, atribulado, a sofrer na escuridão deste abismo do pecado, desespero e maldição.
Cristo amado, que eu resista ao tentador, que não ame o vil pecado da tua morte, o causador. Por amor se entregou e naquela cruz me remiu com teu sangue. Por amor se entregou e naquela cruz me remiu com teu sangue. Me remiu com teu Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra.
viver. La 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 Nossa vida tem tantas coisas tão difíceis de se compreender, de se resolver. Coisas que fazemos sem saber porquê. Se não tomar cuidado, você pode se perder. Eu não quero mais correr pro lado errado. Nessa vida não vou mais fingir que não existe um Salvador. Enganar meu coração. Quantos sonhos derrotados por rejeitar a tua mão. Mesmo nada merecendo, fui resgatado lá do chão. Hoje tudo se fez novo. Tenho certeza que no mundo não há lugar melhor casa de Deus. Não há lugar melhor do que a casa de Deus. Não há lugar melhor. Não há. Olá, querido povo de Deus, vocês que nos acompanham neste momento de culto, vocês de perto, de longe, membros da nossa congregação da Redenção aqui de Pelotas, congregação Sião do Laranjal. É uma grande alegria poder estar com vocês neste momento de culto
onde queremos juntos meditar na palavra de Deus, vivendo este tempo da Quaresma, no terceiro domingo, terceiro final de semana, nesta caminhada em preparação à Páscoa. Chamamos a todos vocês bem-vindos, desejando um rico e abençoado culto, e que nós possamos adorar ao nosso Deus, receber dele fortalecimento de fé e a certeza do perdão de pecados e da vida eterna. Sejam todos bem-vindos a esse momento de culto, que juntos nós possamos louvar, agradecer e receber do nosso Deus todas as dádivas que Ele tem a nos dar. Que Deus abençoe o nosso culto. Cantamos o primeiro hino, Se Aquela Cruz Falasse. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, os pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, ela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, ela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos posso agora recordar do amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus, ela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, ela sempre achei consolação. Todas as vezes que estamos reunidos na casa de Deus, ou até mesmo em nossas casas, Deus quer que nós declaremos ao mundo e também para os nossos irmãos na fé, em nome de quem estamos reunidos, e nesse momento invocamos o nome de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Deus, Ele quer cuidar de nós. E através desse cuidado, Ele entrega para nós os seus mandamentos, a sua lei. Porque Ele quer que nós sejamos salvos. Mas essa lei, além de ser algo que Deus quer para o nosso bem, também mostra a nossa natureza pecaminosa. Mostra que diante de Deus nós não temos nada para oferecer. A nossa natureza é corrompida pelo pecado, é manchada pelo pecado. E não importa o quão bom nós queiramos ser, ainda assim nossas atitudes, aquilo que nós falamos, está manchado pelo pecado. E Deus quer que nós, de coração sincero, nos arrependamos dos nossos pecados e confessemos que somos pecadores e que necessitamos da graça e do seu amor. Por isso, nesse momento, vamos juntos confessar
o nosso pecado. Misericordioso Deus, tu entregas os teus mandamentos a nós, porque sabes o que é melhor para teu povo. Confesso a ti que não tenho observado a tua lei e não amei o meu próximo, como tu ordenaste. Continuamente temos pecado contra ti em pensamentos, palavras, ações e omissões. Não deixes que nos percamos eternamente. Tem misericórdia de nós, por amor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Dá-nos o teu perdão. Amém. Cantamos o próximo hino, Será verdade que Jesus, em meu lugar, sofreu na cruz? Mas vocês são de Deus, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. As palavras do apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 30 a 31, evidenciam o grande amor de Deus demonstrado no sacrifício de seu Filho. E nós, confiando neste sacrifício, confiando nesta promessa já concluída, e tendo confessado nossos pecados, podemos ter a certeza de que o perdão de Deus nos foi dado. Portanto, ide em paz, seus pecados estão perdoados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Alegres e confiantes que Deus nos entrega o seu perdão, podemos viver em amor com os nossos irmãos e também reconciliados com o nosso Pai. Olhando para este mundo que sofre, que chora por causa do tempo tão difícil em que vivemos, clamamos ao nosso Deus que Ele tenha misericórdia de nós. Através do hino,
pelas dores deste mundo. E na sequência, cantamos o hino A Lei do Senhor é Perfeita em preparação às leituras. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e manada com a justiça. Abraça o mundo inteiro, tem compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós e eleição. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e manada com a justiça. Abraça o mundo inteiro, tem compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós e eleição. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é líquido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Tão mais desejáveis
A primeira leitura do terceiro domingo na Quaresma, para o dia de hoje, é a leitura da carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 31. Assim está escrito: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Até aqui a leitura da epístola. A leitura do Santo Evangelho para este terceiro domingo na Quaresma, terceiro fim de semana na Quaresma, nós encontramos, segundo o evangelista João, capítulo 2, versículos 13 a 25. Este texto, que é base para a pregação do dia de hoje, está inserido dentro de um contexto que Jesus já entrou em Jerusalém. Jesus já está na semana em que sofrerá durante toda a semana e morrerá e ressuscitará. Um relato tão importante normalmente é relatado por várias pessoas, e este texto de hoje não é diferente, porque ele é relatado pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. E assim está escrito segundo o evangelista João. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o
o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Confessamos juntos a nossa fé através das palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que Deus nos guarde e preserve nesta fé salvadora em Cristo Jesus. Amém. Em preparação à mensagem, cantamos o próximo hino, Santa Bíblia, meu prazer.
nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nos conduzam enquanto meditamos na sua santa palavra. Amém. Quem eu sou? Essa pergunta foi feita na mensagem do nosso pastor estagiário Guilherme, no último culto, no último domingo, aqui em nossa Congregação da Redenção, no culto online. Naquela ocasião, na sua mensagem, ele revelou a dificuldade de responder esta pergunta. Realmente, em certos momentos da vida, achamos que nos conhecemos. Mas quando somos expostos a circunstâncias que fogem do nosso controle, parece que um outro eu se manifesta e ficamos surpresos, até de forma negativa, com as reações que temos. O fato de termos dificuldade em responder esta pergunta sobre quem realmente somos, revela que existe em nós um lado obscuro, sombrio, sobre o qual evitamos de falar. Aliás, os textos bíblicos de hoje, de certa maneira, eles pincelam, eles mostram esta realidade, denunciam este lado sombrio na vida do ser humano, a sua velha natureza pecadora. Os textos bíblicos do culto, o Salmo 19, mostra o salmista pedindo a Deus que o preserve da ação da velha natureza humana. O texto da epístola, o apóstolo Paulo, ele destaca que ela é um obstáculo terrível para a fé no Cristo crucificado. E também o texto do Evangelho nos mostra um Jesus que tem diante de si pessoas que creram nos sinais que ele realizara. Entretanto, o apóstolo João destaca que o próprio Jesus não se confiava a eles, ou seja, aquelas pessoas, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Daí vem o título da nossa mensagem de hoje. Jesus sabe o que é a natureza humana. Jesus sabe de fato o que é a velha natureza humana do ser humano. A natureza humana, ela tem por característica o orgulho. E quando falamos em orgulho, nós podemos olhar para o texto do Salmo 19, o qual cantamos antes das leituras bíblicas. Quando lá no versículo 13 está escrito assim, um pedido, uma oração do salmista: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A palavra soberba aqui neste versículo, ela mostra pecados que são resultantes de um orgulho desenfreado. Ou seja, um orgulho que não tem controle, um orgulho sem freios. Esta é a realidade do ser humano, fora do controle. Um ser humano que acha que domina sua própria vida, que tem poder sobre tudo e sobre todos, mas que quando se depara com barreiras intransponíveis, cai em desespero. Não sabe onde encontrar solução. Essa é a realidade do salmista. Ele sabe do seu limite. Ele sabe até onde pode ir. Ou melhor, pensa que sabe. E ao deparar-se com uma realidade a qual não pode superar, clama a Deus: guarda o teu servo da soberba, Senhor. Guarda-me do orgulho desenfreado que existe em minha velha natureza pecadora, em minha velha natureza humana. Por vezes o ser humano tenta buscar soluções em outros caminhos, tenta usar outros recursos, mas a grande realidade
é que somente em Deus ele poderá encontrar solução verdadeira, concreta e eterna. Entretanto, a natureza humana, além de ela ser orgulhosa, ela também tem outra característica terrível. Ela ignora a Deus. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 21, declara esta realidade. Quando ele escreve: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É muito interessante esta expressão, o mundo não o conheceu. O mundo não conhece a Deus por sua própria sabedoria, ou seja, não há espaço dentro da sabedoria humana para a figura de Deus. O que é quase como ignorá-lo, como deixá-lo de lado. E essa realidade que o apóstolo Paulo aqui pinta, coloca, é uma realidade humana duríssima. O ser humano não permite espaço para Deus dentro de seus conceitos. É por isso que a mensagem da cruz ela é considerada loucura, porque ela é vista como um escândalo aos olhos humanos. Não merece credibilidade. E antes que se diga que esse é um problema do povo A ou povo B, ou se tente limitar a uma determinada religião ou raça, o apóstolo Paulo evidencia que este problema é da humanidade como um todo. Ele declara: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Vejam, judeus e gregos são povos totalmente distintos. Os judeus esperavam milagres, sinais da parte de Jesus, da parte de Deus. Os gregos buscavam a sabedoria, eram estudiosos, considerados cultos. Tanto na mais alta sabedoria, como na religiosidade mais rasa, existe a dificuldade de reconhecer a ação divina. Existe a dificuldade de reconhecer o Salvador Jesus. É um problema do ser humano como um todo. Entretanto, a natureza humana, a qual Jesus conhece, ela precisa abrir espaço para a nova natureza em Cristo. Lá em João capítulo 2, versículo 22, encontramos uma palavra muito interessante falando dos discípulos. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Vejam, a mensagem que Cristo levara aos apóstolos, ela foi ouvida ao longo da passagem de Jesus por aqui, mas poderíamos dizer, a ficha somente caiu quando ele ressuscitou. Ali os apóstolos lembraram do que Jesus havia dito. Em outras palavras, a nova natureza em Cristo começava a tomar conta do coração daqueles discípulos. E estava cada vez mais alcançando maior espaço. Por quê? Por causa da palavra de Jesus. E isso é muito importante que nós lembremos. Apesar de estarmos firmados na fé, há momentos na vida em que nós fraquejamos e temos dúvidas. Entretanto, a palavra de Jesus é definitiva para solidificar em nossos corações a certeza da ressurreição dele e também da nossa ressurreição. Este tempo de Quaresma é um tempo oportuno para revisitarmos nossos corações e mentes, para reavaliarmos situações que vivemos, palavras que proferimos, pensamentos que tivemos.
É oportuno que aproveitemos este tempo para refletir sobre a nossa vida, para olharmos para a mensagem da cruz, uma mensagem que não pode voltar vazia, mas que foi enviada para que produzisse frutos, e frutos em abundância em nossas vidas. Querido povo de Deus, a humanidade precisa assimilar, precisa ouvir e confiar na mensagem do Salvador Jesus. Por quê? Porque Ele sabe o que é a natureza humana. Por um lado, isto é assustador. Diariamente pecamos, diariamente nossa velha natureza pecadora nos afasta do Senhor. E algumas vezes caímos na tentação de pensar que podemos esconder o que fizemos de errado. Quando caímos na realidade, vem o medo. Será que Deus está irado comigo? Ele sabe tudo. Não importa o que eu faça. Não irá me castigar? São questionamentos que atribulam nossos corações e mentes e que tumultuam nossa vida. Por outro lado, se isto é assustador, por outro lado, saber que Jesus sabe o que é a natureza humana é extremamente consolador. Sim, porque ao saber deste problema que enfrentamos, lembramos que apesar de tudo isso, apesar de nossa imperfeição, Jesus nos ama. E esta é a grande mensagem que nos consola. Mesmo sabendo de nossa velha natureza pecadora, que é orgulhosa ao extremo, mesmo sabendo que nós falhamos em cumprir a vontade de Deus, Jesus não deixa de nos amar. Um amor que pode ser acompanhado na sua caminhada rumo à cruz. Um amor que nos faz vislumbrar a ação de Deus. Um Deus que não nos abandona, apesar de nos conhecer. Um Deus que sabe de nossas falhas, que sabe das nossas dificuldades, mas não nos deixa sós. Mesmo não sabendo direito quem somos, podemos confiar naquele que nos conhece por inteiro. Mesmo não sabendo quem somos, podemos confiar naquele que não esquece de nós. E mesmo que algumas vezes a nossa consciência nos traia, mesmo que nossos pés fraquejem, mesmo que estejamos pisando em terreno instável, podemos lembrar daquele que nos dá estabilidade na vida. Aquele que sabe o que é a natureza humana. Aquele que vivenciou as dores deste mundo e que estende seus braços para nos acolher em seu amor. Que possamos seguir confiando neste Cristo. Que possamos confiar naquele que deu a sua vida por nós. Aquele que sabe quem de fato somos. E que em toda e qualquer circunstância está ao nosso lado. Jesus, o nosso Salvador. Amém. Cria em mim, ó Deus, puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Neste momento, nós juntos queremos orar
pelo nosso país, pela nossa igreja, pelas vidas que sofrem. Também agradecer a Deus pelo dom da vida que Ele nos dá. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Querido e bondoso Deus, como é bom saber que Tu conheces o nosso coração. Tu conheces a nossa natureza, que é pecaminosa, e por Tua misericórdia e por Teu grande amor, por Tua graça, querido Pai, Tu entregas o Teu Filho em nosso lugar, para nos dar perdão, vida e salvação. Te agradecemos por esta vida, amado Pai. Te agradecemos porque Tu nos criaste e Tu queres que sejamos Teus filhos. Te agradecemos porque temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra e ter a vida verdadeira. Te agradecemos, Senhor Deus, porque temos os nossos irmãos que oram por nós. Te agradecemos porque temos a Tua igreja. Temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, que é viva, eficaz e que mostra o caminho em que devemos andar. Mantém-nos firmes na Tua palavra, para que sempre de novo tenhamos um coração arrependido e que se apega aos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, querido Pai, pelo perdão que Tu entregas a nós, mais uma vez por Tua misericórdia e porque conheces quem somos. Te agradecemos juntos e nos alegramos juntos, querido Pai, por aquelas pessoas que completaram mais um ano de vida, que sob a Tua graça, sob a Tua proteção, sob o Teu amor, ainda que de forma mais quieta, ainda possamos celebrar mais um ano que Tu nos concede de aniversário. Te agradecemos, querido Pai, por aquelas pessoas que se recuperaram de alguma doença, que estão se recuperando de alguma enfermidade ou de alguma dificuldade, seja financeira ou até mesmo de doença, de um câncer ou, enfim, de tantas doenças, de Covid, e podem levantar os braços e te agradecer pela Tua misericórdia. Senhor Deus, ainda assim, o momento atual em que vivemos, catastrófico, um caos que põe dúvidas em nosso coração, te pedimos que Tu olhes com amor por nós. Olhe, Senhor Deus, com carinho por aquelas pessoas que perderam um ente querido, que perderam um amigo, um familiar, e choram, Senhor Deus, porque não puderam mais ver, tiveram que enterrar às pressas por causa do momento em que vivemos. Senhor Deus, essas pessoas estão com o coração partido e necessitam que o Teu amor esteja com elas. Envia o Teu Santo Espírito para confortar esses corações e que possam se apegar a Ti como único e suficiente Salvador, que possam ter esperança em Ti através do Teu Filho, nosso Salvador. Senhor Deus, muitas pessoas enfermas, muitas pessoas enlutadas, esteja com a Tua mão poderosa, com a Tua mão graciosa sobre essas pessoas. Em especial, Senhor Deus, nós oramos pela família do Gerson Chornack, que faleceu na última semana, e que ainda esta família, nossos irmãos na fé, ainda é tudo muito recente, muito presente, e que necessitam também dos Teus cuidados. E também, Senhor Deus, pela família da dona Nelly Neugebauer, que faleceu nesta semana, foi para junto de Ti, foi para junto do seu Salvador, e que deixa também uma família enlutada, deixa irmãos na fé, chorando a sua partida, mas que possamos sempre confiar
no teu grande amor, na tua misericórdia. E que possamos olhar para o nosso Salvador na cruz e saber que tu morreu e ressuscitou também por ela e pelo Gerson. Querido Deus e amado Pai, também a nossa cidade precisa que o teu Santo Espírito esteja com as pessoas que são responsáveis pela administração pública. Também pelo nosso Estado e pelo nosso país, que nos deixa, Senhor Deus, em uma situação de tensão, sem saber o que fazer. Senhor Deus, que estas pessoas que estão na liderança possam ser instrumentos teus para o bem de toda a nação e também para a proclamação do Evangelho. Querido Deus e amado Pai, oramos por aquelas pessoas que cuidam das pessoas que trabalham em hospitais, médicos, enfermeiras, pessoas de limpeza, pessoas de administração, pessoas que estão de frente na linha do coronavírus. Cuida dessas pessoas. Cuida também da tua igreja, Senhor Deus. Cuida dos pastores da igreja que diariamente, como todos os cristãos, sofrem ataques do inimigo para destruir a tua palavra e afastar as pessoas e cegar as pessoas para que não enxerguem a tua cruz. Envia o teu Santo Espírito para que possamos ter amor com nossos irmãos. Nos dá paciência, calma, tranquilidade em meio a este momento em que vivemos. E tudo mais, Senhor Deus, nossos pedidos e agradecimentos entregamos aqui no teu altar, aos pés da cruz do nosso Salvador Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Em alegria que nosso Deus entregou seu perdão, entregou a sua bênção para cada um de nós, chegamos ao final de mais um culto. Temos alguns avisos. O calendário da Congregação da Redenção e da Congregação Sião, esse ano foi feito de forma online e pode ser encontrado lá no blog da congregação, que está aqui no slide projetado. Se alguém precisa contatar a secretaria da congregação, ter uma palavra com o pastor, pode também entrar em contato pelos números que estão aí disponíveis. E também as nossas ofertas de gratidão ao nosso Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido, podem ser trazidas na secretaria, que está aberta de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 15h30. E também podem ser feitas através do depósito bancário, através dessa conta que está aqui também projetada no slide. Que Deus abençoe e guarde a cada um de vocês, se cuidem, se protejam. Vamos ficar também atentos aí aos próximos decretos que o nosso governo vai publicar. E qualquer dúvida também, através das redes sociais das congregações, todas as mudanças de
horário de culto, ou se teremos culto presencial ou não, também serão anunciados lá. Ao final deste culto, cantamos o último hino, Em Paz e com Perdão, despede os teus amados, querido Pai. Em paz e com perdão, despede a tua grei, que de alma e coração observa a tua lei. Ensina-nos, Senhor, em tua luz andar, viver em santo amor e sempre o praticar. Contemplai na cruz pregado a Jesus o Salvador. Eis que prova nos tem dado do seu divinal amor, para obter-nos o resgate, o seu sangue derramou, e morrendo no combate, diabo e morte subjugou. Nos seus cárceres a morte não o pôde mais reter. Cristo, por seu braço forte, destruiu-lhe o vil poder. Exaltemos o Cordeiro, que nos tem imenso amor, imolado no madeiro, resgatou-nos o Senhor. A Jesus rendemos glória, honra como a mais ninguém. Proclamamos a vitória de Jesus sem fim. Amém.